seja muito bem-vindo à nossa videoaula gratuita sobre desafios, tendências e o primeiro passo para você começar o seu trabalho de planejamento de comunicação integrada. Eu sou Isabela Pimentel e nessa aula a gente vai conversar primeiro sobre os desafios que é ser um profissional de comunicação na era digital. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as características do planejamento, as etapas e eu vou te dar também um passo a passo para você já sair dessa aula prontinho para criar o plano de comunicação integrado da sua empresa, mas não um plano de comunicação desarticulado, sem pé nem cabeça, criando um plano de comunicação integrada que contemple tanto os desafios da comunicação tradicional quanto os desafios da comunicação online, da comunicação digital. A gente sabe que tradicionalmente o conceito de Margarida Kunsch para falar de comunicação integrada, dividia a comunicação integrada em caixinhas. Era a comunicação interna, voltada para funcionário, a comunicação administrativa, que nos trazia ali mensagens do dia a dia, conteúdo operacional, né? O elevador vai parar, o contra-cheque está disponível, comunicação mercadológica, que falava de produtos e serviços, e a comunicação institucional, que cuidava da imagem da empresa. Mas se eu hoje pego esse modelo de planejamento de comunicação integrada proposto pela professora Margarida Kunsch, que é o chamado mix clássico de comunicação integrada, se eu pego isso e trago para a realidade da minha empresa, onde que está a rede social? Onde que está a gestão de crise? Se há a gestão de crise e se o conteúdo de rede social ele pode viralizar para qualquer lugar. Então, como é que eu sou capaz de pensar, fazer uma lógica de planejamento se eu coloco a mensagem de comunicação interna aqui, a mensagem mercadológica aqui? Tudo se fala, pessoal, já passou dessa época de falar que essa mensagenzinha aqui é só para o funcionário. Qualquer mensagem, ela pode ter um benefício e um malefício para sua marca, independente do público que ela atinja. Então, uma das primeiras características que você, profissional que vai fazer comunicação integrada na era digital, precisa tirar da sua cabeça é essa história de interno e externo, on e off. A gente tem que fazer planejamento de comunicação humanizado, estratégico e também integrado, porque quando eu penso nesses três pontos, eu não vou pensar se a mensagem é para funcionário, se a mensagem é para diretor. Claro que eu vou considerar as especificidades de público, isso é necessário. Eu só estou dizendo que eu não vou pensar na mensagem em termos geográficos, não, é dentro, é fora. Eu vou pensar na mensagem em termos de potencial, alcance, público que eu preciso falar, plataforma que eu vou utilizar, linguagem dessa plataforma e formato, né? E o contexto em que essa mensagem vai ser recebida. Então, sendo para o funcionário ou sendo para o acionista, a mensagem tem que ser planejada, a mensagem tem que ser bem estruturada, você tem que considerar que essa mensagem pode viralizar de um comunicado interno, ela pode vazar para as redes sociais. Então, como fala o Bruno Carramenha, a gente tem que ficar parando de colocar a comunicação dentro de alguma coisa. É comunicação só interna, então quer dizer que o funcionário sai dali do muro da empresa, do portão, ele esquece a mensagem e não vai contar para ninguém. A gente tem que trabalhar a comunicação pensando nessa lógica de benefícios, mapeamento de riscos e para quem ela vai ser entregue e quando e em que formato ela vai ser entregue. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que desfazer enquanto profissional de planejamento de comunicação digital. Acabou dentro e fora, acabou on e off. A gente tem que planejar toda a nossa comunicação, independente de ser para um público ou para o outro, a gente tem que pensar considerando essas características que eu falei. Então, agora que eu falei sobre esse primeiro mito, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características desse profissional de comunicação integrada na era digital. Esse profissional de comunicação integrada na era digital, ele precisa ter noções de produção de conteúdo, mapeamento de público, marketing digital, ferramentas de monitoramento, ferramentas de mapeamento de influenciadores, ferramentas também de agendamento de postagens e mensuração de resultados. Esse novo profissional de planejamento, esse planejador, tem que ter uma visão multidisciplinar, ele tem que entender da estratégia de negócio, ele tem que entender cadeia de valor, ele tem que entender gestão de processos, ele tem que saber a estrutura básica do escopo de um projeto. Então, eu não vou ser só profissional de planejamento de comunicação sabendo só comunicação. Eu preciso sair da minha área de conforto e começar a estudar outras coisas. Eu tenho que estudar gestão de projetos, planejamento, marketing digital, métricas e KPI. Ah, mas Isabela, métrica e KPI é uma coisa que não é da área de comunicação. Métrica e KPI tá em tudo. Tá na engenharia, tá na tecnologia da informação. Então, assim, para se destacar e para fazer esse planejamento de comunicação robusto que eu quero que você faça,
Você precisa também incorporar novos conhecimentos ao seu dia a dia. Então, mapeamento de stakeholders, matrizes para gerenciamento de stakeholders em projetos, gestão de projetos, mapeamento de risco, gestão de crise, ferramentas e softwares para delegação de tarefas entre equipe, você saber lidar com equipes remotas, tudo isso, né, metodologias ágeis, tudo isso são novos aprendizados que nós, enquanto profissionais de comunicação, temos que ter, né? Então nós falamos no comecinho dessa nossa videoaula sobre os desafios da comunicação na era digital, considerando um planejamento de comunicação integrada, os mitos que a gente vai desfazer, como a comunicação dentro, fora, on e off. Falamos agora sobre novos conhecimentos que você precisa adquirir, sobre projetos, sobre stakeholders, monitoramento, métrica, KPI. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura básica de um plano de comunicação digital, que tem um modelo aqui disponível para vocês, complementando essa nossa série de conteúdos para trazer a diferença para a sua vida e para a sua carreira, né? Então, todo planejamento de comunicação, especialmente o digital, ele precisa partir de uma análise de cenários. É a partir da análise de cenário que eu vou saber como que está a performance da minha marca, do meu conteúdo, como é que está a minha reputação, a minha imagem. Depois que eu faço esse diagnóstico, eu vou definir o problema de comunicação que o meu plano vai responder. Então, é um problema de clima? É um problema de reconhecimento? É um problema de reputação? Né? Então, depois do diagnóstico e do objetivo, aí sim eu vou fazer o mapeamento dos públicos, a definição da minha mensagem-chave, da minha estratégia, das minhas táticas, vou criar o meu plano de ação, né? Vou ter as metas que esse plano de ação vai me ajudar a conquistar, vou ter um cronograma factível, com certeza não adianta ser um cronograma fora da realidade e incumprível, né? Tenho que ter também uma previsão de orçamento, ferramentas de mensuração de resultado ou métricas e KPIs, que a gente vem falando muito, e todo planejamento ele tem que ter os seus anexos, as suas lições aprendidas, os seus materiais de base, seus materiais e leituras complementares. Então, essa é a estrutura básica do nosso planejamento de comunicação digital. Diagnóstico, definição de cenários, mapeamento de público, né? Definição da estratégia, tática, meta, objetivos, mensagem-chave, né? Você ter ali o seu plano de ação, o seu cronograma, a sua delegação de todas as partes desse plano para os membros da equipe, mensuração de resultado, orçamento e anexos com as suas lições aprendidas, documentos que você utilizou como base para fazer o seu plano de comunicação digital. Então, saindo daqui dessa aula, faz download desse nosso modelo, porque você vai perceber que não é só, né, ali o público que eu tenho que falar e a mensagem que eu vou passar. É um trabalho mais amplo. A gente tem que falar de mapeamento de stakeholder, o poder que esse público tem no nosso plano, que mensagem eu tenho que falar para esse público, que risco e que benefício essa mensagem vai me trazer. Não é só fazer planinho, né? A gente vem falando isso também. Planejar é mais do que fazer planinho. E fazer planejamento de comunicação digital não é criar perfil em rede social e sair publicando conteúdo sem estratégia nenhuma. Antes, pessoal, de criar qualquer tipo de ação, qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de parceria, pare e elabore, né, o seu plano de comunicação digital. O seu plano de comunicação digital, ele é parte da sua estratégia de marca, ele é parte do seu planejamento de comunicação integrado, mas ele é um documento vivo e que tem que ser parte do seu dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Ela é bem passo a passo, ela é bem focada na prática e a gente se vê num próximo encontro. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Até a próxima!